Em cada canto esquecido do mundo, em cada aldeia isolada pela neblina do tempo, circulam histórias, contos sussurrados ao pé do ouvido, lendas que desafiam a lógica, eventos tão bizarros que a mente humana, em sua busca incessante por ordem, prontamente os descarta. Ninguém acredita nessas histórias, dizem os céticos, até ver as provas do cemitério. Essa frase, carregada de um mistério quase palpável, era um refrão comum nos recantos mais antigos da pequena cidade de Vale Dourado, um lugar onde o tempo parecia mover-se em um ritmo próprio, indiferente às pressões do mundo moderno. Vale Dourado era, à primeira vista, apenas mais uma dessas cidades adormecidas, aninhada entre colinas suaves e um rio preguiçoso. Mas em seu coração, ou talvez em sua alma, repousava um cemitério. Não um cemitério comum, com lápides alinhadas e flores frescas. Este era um vestígio do passado, um lugar onde a era e o musgo haviam reivindicado seu domínio, engolindo estátuas e apagando nomes, transformando-o em um emaranhado de pedra e sombra. Era o cemitério dos murmúrios, como os mais velhos o chamavam, um local que poucos ousavam visitar após o anoitecer. Ana, com seus olhos intensos e uma mente afiada como navalha, era o oposto de Vale Dourado. Uma jornalista investigativa, sempre em busca da verdade por trás das aparências, ela carregava consigo um ceticismo saudável, forjado em anos de desmascarar fraudes e desvendar mistérios mundanos. Histórias de fantasmas e assombrações eram para ela meros folclores, produtos da imaginação fértil e do medo ancestral. No entanto, Vale Dourado, com seu ar de mistério e seus murmúrios persistentes, havia conseguido fisgar sua curiosidade. Ela buscava uma grande história, algo que a tirasse da rotina de matérias banais. E os rumores sobre o cemitério começavam a tecer uma teia intrigante. Os boatos eram variados e, para a mente prática de Ana, hilários. Falavam de luzes bruxuleantes entre os túmulos, de vozes fantasmagóricas chamando nomes esquecidos, de sombras que dançavam na neblina da manhã. Alguns juravam ter visto figuras etéreas flutuando sobre as lápides mais antigas, enquanto outros contavam histórias de objetos que mudavam de lugar ou desapareciam misteriosamente. Os pescadores, com suas superstições enraizadas, evitavam o trecho do rio que passava perto do cemitério à noite, alegando que os espíritos puxavam as redes para o fundo. Ana ouvia tudo com um sorriso discreto, anotando os detalhes em seu pequeno caderno, mais por um senso de dever jornalístico do que por qualquer crença real. "É tudo bobagem, vovó", dizia Ana a Dona Elara, uma senhora de cabelos brancos e olhos tão azuis quanto o mar, que vivia na casa mais antiga da cidade. Dona Elara, com sua sabedoria ancestral, apenas balançava a cabeça, um olhar de advertência em seus olhos. "Você é jovem, Ana. Acha que sabe de tudo. Mas há coisas neste mundo que a sua ciência não consegue explicar. O cemitério dos murmúrios guarda segredos que os vivos não deveriam perturbar." A voz da velha senhora era um sussurro rouco, mas carregado de uma convicção que Ana achou difícil de ignorar completamente. A relutância de Ana em acreditar era uma armadura, uma defesa contra o inexplicável. Ela sempre baseou suas investigações em fatos, em provas concretas. Mas a insistência dos moradores mais velhos, a maneira como seus olhos se arregalavam ao contar as histórias, a forma como suas vozes tremiam de medo genuíno, começou a semear uma pequena semente de dúvida em seu coração. Não era crença, ainda não, mas uma curiosidade que se aprofundava a cada novo relato. Ela sentia a pressão silenciosa da cidade, uma entidade que parecia respirar os segredos de seu passado. A virada aconteceu em uma tarde cinzenta após uma chuva torrencial que havia transformado as ruas de terra em riachos de lama. Ana,
Cumprindo uma promessa a Dona Elara, ajudava a recolher alguns galhos caídos de uma árvore centenária que ficava na divisa entre a propriedade da velha senhora e o cemitério. Enquanto empurrava um monte de folhas úmidas com o pé, algo duro e frio roçou sua bota. Curiosa, ela se abaixou, cavando com as mãos na terra molhada. O que ela encontrou fez seu coração dar um salto. Era um medalhão, não um objeto comum, mas uma peça antiga, feita de um metal escuro e pesado, corroído pelo tempo, mas ainda revelando intrincados entalhes de símbolos desconhecidos. Não havia corrente, apenas o medalhão em si, como se tivesse sido arrancado de algo ou alguém. Os símbolos eram estranhos, uma mistura de formas geométricas e figuras que pareciam pertencer a um alfabeto esquecido. A superfície estava fria ao toque, e por um instante, Ana teve a estranha sensação de que uma energia antiga irradiava dele. Era diferente de qualquer coisa que ela já tivesse visto. Aquele artefato, encontrado na fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, era a primeira pista concreta, o gancho que a puxou para fora de seu ceticismo confortável. Não era uma história de fantasma, mas um objeto real, tangível, que não deveria estar ali. Quem o havia perdido? Qual era seu significado? A curiosidade de Ana, antes apenas um fogo brando, agora queimava com intensidade. Aquele medalhão, tão enigmático, sussurrava sobre segredos que Vale-Dourado guardava com unhas e dentes. Olhando para o medalhão em sua palma, Ana sentiu uma estranha sensação, uma mistura de excitação e um leve pressentimento. Era como se o objeto a chamasse, convidando-a a desvendar seu mistério. O ceticismo ainda estava lá, uma voz constante em sua mente, mas agora ele compartilhava espaço com uma urgência crescente. Ela precisava saber mais. Precisava entender o que aquele cemitério, com suas histórias bizarras e seu silêncio sepulcral, realmente escondia. A decisão estava tomada. Apesar da lógica gritando para ela se afastar, Ana sabia que precisava investigar. O cemitério dos murmúrios a esperava. E ela, a jornalista cética, estava prestes a mergulhar em um mundo que desafiaria tudo o que ela acreditava ser real. A jornada apenas começava. Com o medalhão ainda pesado em sua mão, Ana iniciou a investigação com um misto de cautela e determinação. Ela sabia que precisava abordar Vale-Dourado, não como uma jornalista em busca de um furo sensacionalista, mas como uma arqueóloga de histórias, desenterrando camadas de tempo e silêncio. Seus primeiros passos a levaram, novamente, aos moradores mais antigos da cidade. Não para as fofocas superficiais que antes a irritavam, mas para conversas mais profundas, onde a memória se misturava com o folclore, e a verdade se escondia em meias palavras e olhares esquivos. Dona Elara, com seus olhos nublados pela idade, mas ainda lúcidos, foi a primeira a ser questionada sobre o medalhão. Ela o segurou com dedos trêmulos, sua expressão se contorcendo em uma mistura de reconhecimento e pavor. Este símbolo é dos antigos, menina, sussurrou ela, sua voz como o farfalhar de folhas secas. Minha avó falava deles. Diziam que eram os guardiões, ou talvez os amaldiçoados. Seus testemunhos eram fragmentados, inconsistentes, como peças de um quebra-cabeça espalhadas pelo vento. Cada um tinha sua versão, sua lenda, seu aviso. Falavam de luzes estranhas no cemitério à noite, de sussurros que vinham do subsolo, de nomes esquecidos que não deviam ser pronunciados em voz alta. A maioria dos relatos eram vagos, permeados por superstições e medos ancestrais. Mas a recorrência de certos temas, o cemitério como um lugar de poder, a menção a rituais antigos e a sombra de uma família desaparecida, começou a formar um padrão perturbador na mente de Ana. Decidida a encontrar uma fonte mais confiável, Ana buscou o Dr. Elias, o historiador local.
um homem recluso, de óculos na ponta do nariz e pilhas de livros antigos por toda a parte, ele era a memória viva de Valedorado. Ao ver o medalhão, o Dr. Elias empurrou os óculos para cima, seus olhos arregalados por trás das lentes grossas. Ele não falou de fantasmas, mas de documentos, de registros paroquiais e de lendas que se entrelaçavam com fatos históricos. Este símbolo, começou o Dr. Elias, apontando para o medalhão com um dedo fino, pertence à família Valérios, uma das primeiras a se estabelecer aqui, centenas de anos atrás, poderosos, influentes, e então desapareceram. Ele folheou um livro empoeirado, a capa de couro rachada, e mostrou a Ana um desenho que replicava os entalhes do medalhão. A lenda diz que eles fizeram um pacto. Com quem? Ninguém sabe ao certo. Mas a família inteira, sem deixar vestígios, sumiu de um dia para o outro. Suas terras, suas riquezas. Tudo ficou para trás. Muitos acreditam que eles foram levados pelo cemitério. A história do Dr. Elias era um raio de luz na neblina de superstições. Uma família inteira, Valérios, desapareceu misteriosamente séculos atrás. Era uma narrativa que, embora trágica, tinha um quê de realidade histórica. O historiador, percebendo o interesse genuíno de Ana, hesitou por um momento antes de se levantar e puxar uma pequena caixa de madeira escura de uma estante escondida. Dentro, envolto em um pano de linho amarelado, estava um diário. Pequeno, encadernado em couro gasto, suas páginas finas e frágeis, preenchidas com uma caligrafia elegante e ilegível para os olhos modernos. Este foi encontrado nas ruínas da antiga mansão Valérios, disse o Dr. Elias, entregando o diário a Ana com reverência. É de um dos últimos membros da família. Nunca consegui decifrar tudo, mas há anotações crípticas sobre o chamado, o portal do sono eterno e o pacto de sangue. Palavras que me assombraram por anos. Há também símbolos semelhantes aos do seu medalhão. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao tocar o diário. Aquele objeto antigo era uma ponte direta para o passado, para a história sombria que o Dr. Elias descrevera. As anotações crípticas, as menções a rituais e a um pacto começaram a pintar um quadro muito mais sinistro do que simples lendas. A luta interna de Ana entre a lógica e a crescente evidência de algo sobrenatural intensificou-se. Sua mente racional tentava encontrar explicações mundanas, mas, a cada nova descoberta, a parede de seu ceticismo começava a ruir. Com o diário em mãos, Ana passou as noites imersa em sua leitura, tentando decifrar a escrita antiga. As palavras eram um emaranhado de velhas expressões e referências obscuras, mas ela conseguia captar fragmentos de um ritual, de uma promessa feita a entidades além do véu, e do papel do cemitério como um ponto de convergência. A cada página, a atmosfera em seu pequeno apartamento parecia mudar, o ar ficando mais denso, o silêncio mais opressor. Uma noite, impulsionada por uma necessidade incontrolável de verificar as informações do diário e os relatos dos moradores, Ana retornou ao cemitério, desta vez sob a luz bruxuleante da lua. Acompanhada apenas pela pequena lanterna de seu celular, ela caminhou entre as lápides. O vento sussurrando através das árvores desnudas, criando melodias fantasmagóricas. Foi então que a primeira experiência bizarra aconteceu. Enquanto se aproximava da parte mais antiga e esquecida do cemitério, onde as sepulturas eram apenas montículos de terra cobertos de era, Ana ouviu. Não era o vento, nem o farfalhar das folhas. Eram vozes, distantes, inaudíveis em seu conteúdo, mas inconfundivelmente humanas, ou algo parecido. Eram sussurros que pareciam vir de todas as direções, envolvendo-a em um coro etéreo.
O som era gélido e Ana sentiu um frio profundo nos ossos que não era causado pela temperatura da noite. Em seguida, ela viu. Não uma figura sólida, mas uma sombra. Uma forma esguia e indistinta que deslizou rapidamente entre duas lápides antigas, desaparecendo tão velozmente quanto surgiu. Ana parou, o coração batendo descompassadamente no peito, a lanterna tremendo em sua mão. "Olá", chamou ela, sua voz soando fraca e patética no vasto silêncio que se seguiu. Nenhuma resposta. A sombra se fora, mas a sensação de não estar sozinha, de estar sendo observada, permaneceu. Era uma sensação gelada, persistente, que a fez sentir como se estivesse sob um escrutínio invisível. Apesar do medo que se instalava em seu peito, uma força maior a impelia a continuar. Ela seguiu em direção à área mais remota, guiada por uma intuição que não conseguia explicar. Foi lá, em meio a túmulos derrubados e cruzes quebradas, que ela encontrou. Uma sepultura sem identificação, coberta por musgo e terra, mas que se destacava dos demais. Não havia nome, nem datas. Apenas uma pedra bruta, e nela, gravados com uma precisão assustadora, estavam os mesmos símbolos que ela vira no medalhão e no diário. Eram os símbolos da família Valérios, os símbolos do pacto, agora gravados em pedra. Era uma prova irrefutável, um elo tangível entre as lendas, o diário e o próprio solo do cemitério. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o pressentimento se transformando em uma certeza sombria. Ela havia encontrado algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginara. O cemitério não era apenas um lugar de descanso. Era um guardião de segredos e ela estava prestes a desenterrar o mais profundo deles. A descoberta da sepultura sem identificação, adornada com os enigmáticos símbolos da família Valérios, lançou Ana em uma espiral de obsessão. Ela passou dias e noites pesquisando cada traço, cada curva daqueles desenhos arcaicos. Bibliotecas empoeiradas, fóruns online obscurecidos, livros raros de esoterismo, nada escapava à sua busca incansável. Lentamente, como peças de um quebra-cabeça macabro, as informações começaram a se encaixar. Os símbolos, ela descobriu, não eram meramente brasões de família. Eles eram o emblema de uma seita antiga e secreta, conhecida como os Guardiões do Limiar. Essa seita, há muito tempo considerada extinta, acreditava que o cemitério da pequena cidade não era apenas um local de sepultamento, mas um ponto de convergência entre os mundos, um portal para dimensões além da compreensão humana. A família Valérios, conforme os registros históricos e os fragmentos do diário indicavam, não era apenas ligada aos Guardiões do Limiar. Eles eram seus fundadores, seus pilares, os zeladores de um segredo sombrio que envolvia rituais complexos e pactos com entidades desconhecidas. O diário, antes uma curiosidade mórbida, agora se revelava um manual. Um testemunho aterrorizante de uma fé distorcida que via a morte não como um fim, mas como uma passagem, um meio para um poder inimaginável. O desaparecimento misterioso da família Valérios, séculos atrás, antes atribuído a uma tragédia incompreensível, ganhava um novo e sinistro significado. Não um desaparecimento, mas uma transição, uma imolação em nome de sua crença. A mente de Ana girava com essas revelações, cada nova descoberta aprofundando o abismo entre o mundo que ela conhecia e a realidade que se desdobrava diante dela. E então veio a descoberta mais chocante, a que viraria seu mundo de cabeça para baixo e a faria questionar cada amizade, cada sorriso. Ao cruzar informações do diário com os registros genealógicos da cidade, Ana percebeu uma conexão inesperada e perturbadora. A família Valérios, a seita, o cemitério. Tudo se entrelaçava com a linhagem de um dos moradores mais respeitados da cidade. Alguém que ela considerava um amigo próximo, quase um mentor. O velho Elias.
Elias, com sua sabedoria tranquila e seu conhecimento enciclopédico da história local, havia sido sua fonte de consulta inicial, seu porto seguro em meio à confusão. Ele havia acenado com a cabeça para as lendas, sorrido para os boatos, mas nunca revelado a profundidade de seu próprio envolvimento. Ele era um descendente direto dos Valérios, o último elo vivo de uma linhagem que havia guardado os segredos do cemitério por gerações. A compreensão atingiu Ana como um raio. Elias sabia. Ele sabia de tudo e havia escondido dela, tecendo uma rede de meias-verdades e omissões que agora pareciam uma traição pessoal e profunda. Uma onda de raiva e mágoa varreu Ana. Como ele pôde? Como pôde vê-la mergulhar tão fundo em algo tão perigoso, sem sequer um aviso? A confiança que ela depositara nele, a admiração que sentia por sua erudição, tudo se desfez em amargura. A motivação de Elias, ela supôs, era proteger a reputação de sua família, de sua linhagem e os segredos profanos que o cemitério guardava. Talvez ele temesse a exposição, o julgamento, a ruína que a verdade traria, mas para Ana era uma traição imperdoável. Aprofundando-se ainda mais, Ana descobriu que a seita dos Guardiões do Limiar não via o cemitério apenas como um portal, mas como um ponto focal para rituais que prometiam poder, longevidade e até mesmo a capacidade de transcender os limites da existência mortal. O diário descrevia, em detalhes aterrorizantes, sacrifícios, invocações e a manipulação de energias primordiais que emanavam do solo profanado. O cemitério era um organismo vivo, pulsando com uma energia escura que a seita buscava controlar. O diário também revelava um detalhe crucial sobre a família Valérios e seu desaparecimento. Não foi apenas um pacto genérico, mas uma ação específica, uma traição dentro da própria linhagem que levou à sua aparente extinção. Um dos ancestrais de Elias, um homem chamado Tibérios Valérios, fora o responsável por um ato de deslealdade que culminou no desaparecimento da família. Ele havia manipulado o ritual de tal forma que, em vez de transcender, a maior parte da família foi aprisionada entre os mundos, ou talvez consumida pelo próprio portal. Tibérios, por sua vez, teria se beneficiado enormemente, ganhando um poder que o permitiu viver por séculos, passando seus conhecimentos e sua influência através de seus descendentes, sempre nas sombras, sempre controlando a narrativa. A família desaparecida não desapareceu. Eles foram sacrificados por um traidor dentro de seu próprio sangue. E Elias, o sempre tão respeitável Elias, era o herdeiro direto dessa traição. Com o coração pesado e a mente em fúria, Ana decidiu confrontar Elias. Ela o encontrou em sua aconchegante sala de estar, cercado por livros antigos, e o cheiro doce de chá de ervas. O ambiente, antes tão acolhedor, agora parecia sufocante, carregado de hipocrisia. Elias, começou Ana, sua voz tensa, precisamos conversar sobre os Valérios e sobre você. O velho homem ergueu os olhos de seu livro, um leve sorriso nos lábios. Ah, minha querida Ana, sua curiosidade é insaciável. O que mais descobriu sobre as antigas lendas de nossa cidade? Ana colocou o diário sobre a mesa de centro, aberto na página que descrevia a traição de Tibérios e a linhagem de Elias. Eu descobri que você é um Valérios e que você sabia de tudo isso o tempo todo. O sorriso de Elias desvaneceu-se lentamente. Seus olhos, antes gentis, endureceram e um brilho frio surgiu neles. Ele tentou manter a compostura. Ana, você está se deixando levar por antigas superstições. As lendas são apenas isso, lendas. A genealogia é uma ciência complexa, cheia de lacunas e interpretações. Não me venha com isso, Elias. Ana retrucou, a voz ganhando força. Os símbolos no cemitério, o diário, os nomes. Tudo se encaixa.
Você escondeu a verdade de mim, enquanto eu me arriscava investigando algo que você já conhecia. Elias negou veementemente, sua expressão tornando-se uma máscara de indignação. Você está enganada, Ana. Eu jamais faria algo assim. Minha família sempre foi honrada. Esses são contos de fadas, invenções para assustar crianças. Mas enquanto ele falava, a atenção de Ana foi capturada por um detalhe sutil, quase imperceptível. No pulso de Elias, sob a manga de seu suéter, ela vislumbrou um bracelete de couro. E gravado no couro, em um padrão tão familiar que fez seu estômago revirar, estava um dos símbolos da seita, idêntico aos que ela havia visto no medalhão, no diário e na sepultura sem nome. Era um símbolo menor, mais discreto, mas inequivocamente o mesmo. Elias percebeu o olhar dela, e um pânico fugaz cintilou em seus olhos antes que ele rapidamente puxasse a manga para cobrir o bracelete. O gesto foi rápido demais, revelador demais. O sangue de Ana gelou. Ele podia negar com a voz, mas o bracelete falava uma verdade inegável. Elias não era apenas um descendente, ele era parte disso. O amigo em quem ela confiava era um guardião do limiar, um herdeiro da traição e, possivelmente, muito mais perigoso do que ela poderia conceber. O ar na sala parecia ter sido sugado, deixando Ana sem fôlego, com a certeza de que havia despertado algo antigo e maligno e que seu amigo estava no centro de tudo. O bracelete no pulso de Elias ressoava na mente de Ana como um sino de alarme, estridente e inegável. A negação dele, antes convincente, agora parecia uma performance patética, um véu rasgado pela evidência silenciosa. A confiança que ela depositara em seu mentor, seu amigo, esfacelou-se em 1000 pedaços, revelando um abismo de desilusão. Elias não era apenas um guardião de segredos, ele era parte integrante da trama sombria que envolvia o cemitério. A percepção a atingiu com a força de um soco. Ela não estava apenas investigando uma história, estava enredada em algo muito maior e infinitamente mais perigoso. A partir daquele momento, Ana intensificou sua investigação, mas com uma cautela redobrada e uma desconfiança crescente em relação a todos, especialmente Elias. Ela sabia que não podia mais confiar nele e que seus passos precisavam ser furtivos, suas descobertas guardadas a 7 chaves. A jornalista que antes buscava a verdade por curiosidade, agora a buscava por necessidade, por uma estranha convicção de que sua própria segurança dependia disso. Ana se aprofundou nos arquivos empoeirados da biblioteca municipal, buscando registros antigos, jornais esquecidos, qualquer menção que ligasse o cemitério a eventos trágicos e inexplicáveis ao longo dos séculos. As páginas amareladas revelaram padrões perturbadores, desaparecimentos periódicos, surtos de doenças misteriosas que dizimavam famílias inteiras, incêndios inexplicáveis que consumiam propriedades próximas ao local. Cada evento, isoladamente, poderia ser atribuído ao acaso, mas juntos formavam um mosaico macabro de tragédias que se repetiam com uma frequência alarmante, sempre coincidindo com fases específicas da lua ou alinhamentos astrológicos. Foi em um desses documentos, quase desintegrados, um tomo de crônicas locais do século XVII, que Ana encontrou a revelação mais perturbadora. O cemitério não era apenas um local de sepultamento. Era um ponto de convergência, um portal. As descrições eram vagas e cheias de simbolismo. Mas a mensagem subjacente era clara. O local era usado para sacrifícios, para alimentar uma entidade antiga que prometia poder e imortalidade aos seus devotos. A seita, com seus rituais e símbolos, não era apenas uma relíquia do passado. Ela estava ativa, operando nas sombras, buscando reviver algo que jamais deveria ter sido despertado. A ficha caiu para Ana com um peso ensurdecedor. Ela não estava apenas lidando com uma lenda local,
mas com uma conspiração milenar, um culto que se perpetuava através das gerações, usando o cemitério como seu altar. E o objetivo? Poder e imortalidade, alcançados através do sangue e da vida de inocentes. O perigo tornou-se palpável. Ana sentia olhares sobre ela, sussurros que pareciam segui-la pelas ruas da cidade. Pequenos incidentes começaram a ocorrer. Objetos fora do lugar em seu apartamento, ruídos estranhos à noite, a sensação constante de ser observada. Uma noite, seu carro apresentou uma falha mecânica inexplicável no meio de uma estrada deserta, forçando-a a caminhar de volta para casa sob a luz da lua, com a nítida sensação de que algo a perseguia nas sombras das árvores. Ela sabia que não eram acidentes, eram avisos. A motivação dos antagonistas, antes um mistério, agora se cristalizava em sua mente. Não era apenas a manutenção de um segredo familiar, mas a busca por um poder inimaginável, a promessa de controle sobre a vida e a morte. Elias e seus cúmplices não eram meros guardiões. Eram participantes ativos, devotos de uma causa sombria que exigia sacrifícios contínuos. Ana voltou ao diário, agora com uma nova perspectiva. As anotações crípticas, antes indecifráveis, começaram a fazer sentido. Ela se debruçou sobre os símbolos, as datas, os alinhamentos planetários mencionados, e com uma dedicação febril, começou a desvendar os códigos. Horas se transformaram em dias, e a cada nova descoberta, a teia se tornava mais clara, mais aterrorizante. Foi então que ela decifrou uma parte crucial, escondida em um poema arcaico e cheio de metáforas. O poema descrevia a conjunção da sombra e da lua de sangue. Um evento raro que se repetia a cada algumas décadas e que era o momento propício para o grande despertar. A data, calculada com base nos alinhamentos estelares, era iminente. O próximo ritual, o sacrifício final para reviver a entidade dormente, estava a poucos dias de distância. O terror gelou suas veias. Ela tinha desvendado o plano, mas agora estava em uma corrida contra o tempo e completamente sozinha. Naquela mesma noite, impulsionada por uma necessidade urgente de confirmar suas descobertas e talvez encontrar mais pistas, Ana retornou ao cemitério. A lua estava quase cheia, lançando sombras longas e distorcidas sobre as lápides. O ar estava pesado, carregado de uma energia opressora. Ela caminhava entre os túmulos, o diário em suas mãos, comparando os símbolos com as gravuras nas pedras antigas. De repente, um ruído. Um estalo de galho quebrado em algum lugar próximo. Ana congelou, o coração batendo descompassadamente em seu peito. Ela não estava sozinha. Duas figuras, altas e encapuzadas, emergiram das sombras, movendo-se com uma lentidão deliberada que era mais assustadora do que uma corrida. Seus rostos estavam ocultos, mas Ana podia sentir o peso de seus olhares. Eles a viram. O pânico tomou conta. Ana largou o diário e correu, tropeçando nas raízes expostas e nas pedras soltas. Os passos atrás dela eram silenciosos, mas persistentes. Ela podia ouvir sua própria respiração ofegante, o sangue pulsando em seus ouvidos. As figuras não corriam. Elas flutuavam, pareciam deslizar pelo terreno irregular com uma facilidade sobrenatural. Ela se escondeu atrás de um mausoléu antigo, o mármore frio contra suas costas, tentando controlar a respiração. As figuras passaram, seus sussurros inaudíveis. Ana esperou, o medo quase a paralisando. Quando elas se afastaram o suficiente, ela disparou novamente, correndo em direção aos portões do cemitério, como se sua vida dependesse disso. E, de fato, dependia. Ao chegar à saída, ofegante e tremendo, ela olhou para trás. As figuras estavam paradas no meio do cemitério, observando-a. Não havia raiva em seus gestos, apenas uma frieza calculista, uma certeza silenciosa de que aquilo era apenas um aviso.
Ana havia escapado por pouco, mas a mensagem era clara. Ela estava no caminho deles, e eles não hesitariam em removê-la. A verdade que ela buscava não era apenas perigosa, era mortal. Abalada e com o coração ainda martelando no peito, Ana sabia que não podia continuar sozinha. O terror daquela noite no cemitério havia transcendido o medo comum, mergulhando-a em uma realidade onde as fronteiras entre o racional e o inexplicável se desfaziam. A sensação de impotência, a perseguição silenciosa, o aviso implícito, tudo ecoava em sua mente, exigindo uma mudança drástica em sua abordagem. Ela precisava de alguém que não apenas acreditasse nela, mas que também tivesse o conhecimento para combater o que quer que fosse. Seus pensamentos voaram para o professor Elias Carvalho, um acadêmico excêntrico, mas brilhante, que havia lecionado sobre religiões comparadas e ocultismo na universidade onde Ana estudara. Ele era conhecido por sua mente aberta e por sua vasta biblioteca de tomos antigos e esquecidos, mas também por um certo isolamento social após um incidente controverso em sua carreira que o levou a ser marginalizado pelo establishment acadêmico. Ana, em sua busca inicial por histórias incomuns, havia encontrado o nome dele em artigos antigos e, por curiosidade, o havia procurado uma vez para uma entrevista que nunca foi ao ar. Lembrava-se de sua paixão por temas esotéricos e agora, mais do que nunca, precisava dessa paixão e desse conhecimento. Com a manhã trazendo uma falsa sensação de segurança, Ana dirigiu até a casa do professor Carvalho, uma residência antiga e um tanto dilapidada nos arredores da cidade, cercada por um jardim selvagem. Ao bater na porta de madeira rangente, sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ele a recebeu com um olhar surpreso, mas reconheceu-a de imediato. Seus olhos, por trás de óculos grossos, carregavam uma melancolia profunda, mas também uma curiosidade inata. Ana, sem rodeios, despejou a história, mostrando o diário, as fotos dos símbolos no cemitério e a parte decifrada que falava do ritual iminente. O professor Elias ouviu-a com uma seriedade crescente, seus dedos finos correndo pelas páginas do diário. Não havia ceticismo em seu olhar, apenas uma compreensão sombria que arrepiou Ana. "Eu sabia", murmurou ele, sua voz rouca, quase um sussurro. "Sempre soube que eles retornariam." Ele confirmou as piores suspeitas de Ana. A seita, conhecida como os Guardiões do Limiar, era muito mais antiga e influente do que qualquer um poderia imaginar. Ele havia dedicado anos de sua vida ao estudo de grupos como esse, antes de ser desacreditado. O cemitério, ele explicou, era de fato um ponto de convergência de energias, um local escolhido a dedo, séculos atrás, para um propósito nefasto. O ritual, a conjunção da sombra e da lua de sangue, era o ápice de seus esforços. Uma tentativa de abrir um portal e trazer uma entidade ancestral de volta ao plano terreno. "Eles estão infiltrados em todos os níveis da sociedade, Ana", revelou o professor, seus olhos agora fixos nos dela. "Não são apenas lunáticos em túnicas. São políticos, empresários, até mesmo membros da força policial. Pessoas que se beneficiam do poder que essa entidade lhes concede ou que buscam imortalidade e influência de sua própria maneira perversa." A revelação chocou Ana profundamente. Isso explicava a relutância em investigar o cemitério, o silêncio dos moradores, a aparente normalidade que encobria uma podridão tão profunda. O amigo de Ana, com sua posição respeitada na comunidade, poderia ser um elo nessa rede de poder, ou talvez até mesmo uma peça central. O professor revelou que a seita, em seu auge, havia tentado se infiltrar na academia, e foi essa tentativa que o levou a investigar, e, consequentemente, a ser silenciado. Ele sentia um peso enorme de culpa por não ter agido de forma mais contundente antes. "Eu me fechei em meus livros, Ana. Achei que, ao ignorá-los, eles desapareceriam. Fui um tolo,
Mas agora temos uma chance. A motivação do professor era clara: redenção. Ele precisava corrigir o erro de seu passado, proteger a cidade que ele havia, de certa forma, abandonado ao seu destino. Juntos, eles começaram a traçar um plano. O diário, com a ajuda do vasto conhecimento do professor, revelou mais segredos. Os rituais não eram meramente sacrifícios aleatórios, havia uma lógica sombria por trás deles. O sangue da família desaparecida, a linhagem dos escolhidos, era crucial. O professor, com um ar de quem revela um segredo que pesou em sua alma por décadas, olhou para Ana com uma intensidade que a fez prender a respiração. O sacrifício final, para selar a abertura plena do portal, precisa ser de alguém com a linhagem mais pura daquela família. Os guardiões acreditam que o sangue dos escolhidos é a chave, o catalisador. Ele fez uma pausa e sua voz diminuiu para um murmúrio quase inaudível. Ana, você não está apenas investigando essa história. Você é parte dela, sua linhagem. Ela remonta àquela família. As palavras do professor atingiram Ana como um raio. Era como se um véu tivesse sido arrancado de seus olhos, revelando uma verdade que sempre estivera ali, latente, esperando o momento certo para se manifestar. A sensação estranha que a impulsionou a investigar o cemitério, a conexão inexplicável que sentia com aquela história, tudo fazia sentido agora. Ela não era uma mera observadora, era uma peça fundamental no jogo, um alvo. Os guardiões não a perseguiam apenas por sua curiosidade, eles a queriam. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, misturado com uma determinação feroz. O medo ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de uma clareza assustadora. Ela não estava apenas lutando para expor uma seita, nem para salvar uma cidade. Ela estava lutando por sua própria vida e pela vida de seus ancestrais que, de alguma forma, estavam ligados a esse destino. A história não era apenas sobre o cemitério, era sobre ela. O ceticismo havia desaparecido por completo, substituído por uma convicção inabalável. Ana agora sabia que não era apenas uma jornalista em busca de uma matéria. Ela era uma herdeira de um legado sombrio e a única esperança de impedir a catástrofe iminente. A revelação de sua linhagem ancestral reverberou na mente de Ana, transformando o medo em uma mistura de urgência e um estranho senso de propósito. Aquele cemitério, antes um objeto de curiosidade jornalística, agora era um palco para um drama pessoal, onde ela era a protagonista involuntária. Com o professor, eles se dedicaram a um plano meticuloso, cada detalhe sendo discutido com a gravidade de quem sabe que o menor erro poderia custar vidas. O diário, agora uma peça central, era decifrado página por página, revelando não apenas a história da seita, mas também os pontos fracos de seus rituais. O professor, com seu conhecimento sobre ocultismo, identificava os elementos-chave que poderiam desestabilizar a cerimônia, enquanto Ana, com sua mente afiada, traçava a logística da intervenção. A noite do ritual aproximava-se, carregada de uma tensão quase palpável. A cidade dormia sob uma aparente calma, mas Ana sentia a pulsação sombria do cemitério, um lugar que se preparava para um evento profano. O plano era arriscado, exigindo precisão e coragem, e o professor enfatizou a necessidade de agir com discrição, pois a seita tinha olhos e ouvidos por toda parte. A cada passo, Ana sentia um arrepio na espinha, uma sensação de que estava sendo observada, de que cada movimento era antecipado. No dia marcado, sob um céu sem estrelas, Ana e o professor se aproximaram do cemitério, seus corações batendo em uníssono com o ritmo acelerado da noite. As sombras dançavam entre as lápides, e um arrepio gélido percorria o corpo de Ana a cada passo. O silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas e seus próprios passos cautelosos. Ao se aproximarem da parte mais antiga e esquecida do cemitério,
Onde o túmulo sem identificação com os símbolos estranhos se erguia, uma luz bruxuleante e cânticos abafados revelaram a cena que se desenrolava. Ali, em meio a um círculo de membros encapuzados, o ritual estava em pleno andamento. O ar estava carregado de uma energia opressora, e Ana sentiu um nó na garganta, mas nada a preparou para o que viu a seguir. No centro do círculo, de costas para eles, estava uma figura que ela conhecia bem, uma figura que ela havia confiado. O capuz foi lentamente removido, revelando o rosto de seu amigo, os olhos brilhando com uma intensidade fanática. Um choque elétrico percorreu Ana, paralisando-a por um breve instante. A traição era profunda, um golpe que atingia não apenas sua confiança, mas sua própria percepção da realidade. O amigo, seu confidente, o homem que havia negado tudo com tanta veemência, era o líder da seita. Uma onda de fúria e mágoa a invadiu, sobrepondo-se ao medo. A vingança, o professor havia explicado, era o motor de muitos dos membros da seita. Um desejo de retribuir o que consideravam uma traição ancestral. E ali estava, encarnada no homem que ela chamava de amigo, agora um inimigo. O confronto era inevitável. Ana não podia mais se esconder nas sombras. O professor, sentindo sua determinação, assentiu, e juntos eles emergiram da escuridão. Parem com isso! A voz de Ana ecoou no silêncio solene do ritual, carregada de uma autoridade que ela não sabia possuir. Os membros da seita se viraram, suas faces ocultas sob os capuzes, mas seus olhares fixos nela. O amigo, com um sorriso frio e distorcido, avançou, seus olhos fixos em Ana. "Então você finalmente entendeu, Ana", ele disse, sua voz desprovida de qualquer calor. "Você é a chave, a última peça do quebra-cabeça, o sangue." A revelação, embora já antecipada pelo professor, atingiu Ana com uma força avassaladora. Ela era a descendente direta da família que a seita buscava, e o pacto que eles tanto ansiavam era selado com seu sangue. A linhagem, o legado, tudo convergia para aquele momento. O amigo, agora totalmente absorto em sua loucura, fez um gesto e 2 membros da seita avançaram para agarrar Ana. Uma luta desesperada se iniciou. Ana, impulsionada pela adrenalina e pela raiva, resistiu com todas as suas forças, mas eram muitos. Ela sentiu as mãos ásperas em seus braços, sendo arrastada para o centro do círculo. O professor, com uma agilidade surpreendente para sua idade, tentou intervir, usando seus conhecimentos para desorientar os membros da seita com encantamentos e gestos rápidos. Ele conseguiu derrubar um, mas foi rapidamente cercado por outros, que o subjugaram com brutalidade. Ana observou com horror enquanto o professor caía, a cabeça atingindo uma lápide com um baque surdo. O desespero a invadiu. Ela estava sozinha, cercada pelos fanáticos, com seu amigo, agora um monstro, pronto para sacrificá-la. O amigo ergueu uma adaga cerimonial, a lâmina reluzindo à luz bruxuleante das velas. Seus olhos, antes familiares, agora eram apenas fendas de ódio e fanatismo. "É para o bem maior, Ana", ele sussurrou, a voz carregada de uma falsa piedade. "Para que os antigos retornem, para que a era de poder comece." Ana fechou os olhos, mas em vez de se render, uma força primordial se acendeu dentro dela. Era a força de seus ancestrais, a resistência da linhagem que se recusava a ser subjugada. Ela abriu os olhos, e um grito gutural escapou de sua garganta, não um grito de medo, mas de desafio. No exato momento em que a adaga começava a descer, um estrondo ecoou pelo cemitério. As lápides começaram a tremer, rachaduras surgindo na terra seca. O ritual, de alguma forma, havia sido interrompido, mas não por completo. O professor, mesmo ferido, havia conseguido lançar um feitiço de interrupção, um último ato de heroísmo.
O cemitério começou a reagir de forma violenta, como se a própria terra estivesse revoltada com a profanação. Os membros da seita, assustados com a reação do local, começaram a se dispersar em pânico. O amigo de Ana, com um olhar de fúria e frustração, hesitou. O ritual estava arruinado, mas a sede de sangue em seus olhos não havia diminuído. Ele jogou a adaga para o lado, um rugido de raiva escapando de seus lábios enquanto as rachaduras se espalhavam rapidamente. O cemitério, antes um lugar de descanso, agora era um caos de terra e pedra em movimento. O chão do cemitério rugia, engolindo a escuridão da noite com a fúria de uma besta despertada. Rachaduras profundas se abriam, revelando um abismo negro sob a terra sagrada, enquanto as lápides tombavam como dominós, desenterrando memórias e segredos há muito esquecidos. A cacofonia de pedras se chocando e a terra se partindo era ensurdecedora, um lamento primal que ecoava pelos vales. Ana, ainda atordoada pela adrenalina e pela revelação chocante de sua linhagem, viu a seita se desintegrar. Os encapuzados, antes tão imponentes e ameaçadores, agora corriam em todas as direções, tomados pelo pânico, suas vozes se misturando aos gemidos do cemitério. O ar estava carregado de uma energia opressora, um cheiro de terra úmida e algo mais antigo, algo que gelava a alma. O amigo, antes tão focado em seu objetivo sombrio, foi engolido pela confusão. Sua figura, que momentos antes personificava a traição e a loucura, agora era apenas um vulto em meio ao caos. Ana o viu cambalear, os olhos fixos nas rachaduras que se abriam a seus pés, um misto de frustração e desespero pintado em seu rosto. Ele tentou se recuperar, talvez buscando uma forma de continuar o ritual arruinado, mas o cemitério não lhe deu chance. Uma enorme lápide, desprendendo-se de seu pedestal, caiu com um estrondo, atingindo o local onde ele estava. Um grito abafado se perdeu no rugido da terra, e quando a poeira baixou, ele havia desaparecido, engolido pelo tumulto do cemitério. Ana não sentiu triunfo, apenas um vazio, a constatação fria de que o homem que ela conhecera estava irremediavelmente perdido. Seu olhar se voltou para o professor, caído perto de uma sepultura antiga. A cabeça dele sangrava, um filete escuro escorrendo por sua têmpora e manchando a gola do paletó. Ana correu até ele, ignorando os tremores e o perigo iminente. Ela se ajoelhou, sentindo a urgência da situação. O professor, mesmo ferido, tentava se levantar, seus olhos nublados pela dor, mas ainda brilhando com uma determinação feroz. "Professor, você está bem?" ela perguntou, a voz embargada pela preocupação. Ele tossiu, um som seco e doloroso, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios pálidos. "Melhor do que mereço, minha cara Ana. O ritual..." Ele foi interrompido, mas não completamente desfeito. As palavras do professor a atingiram com a força de um raio. Interrompido, mas não desfeito. Isso significava que a ameaça ainda pairava. O cemitério continuava a tremer, mas com menos intensidade, como um animal ferido que se acalma após um ataque de fúria. Ana ajudou o professor a se apoiar em uma lápide menos danificada. Ele respirava com dificuldade, cada inspiração uma luta. "O que isso significa, professor? O que não foi desfeito?" Ana insistiu, seu coração batendo forte no peito. Ele fechou os olhos por um momento, reunindo forças. O poder, ele foi despertado. A seita queria abrir um portal, mas apenas conseguiu rachá-lo. A energia está aqui, Ana. Dormente, mas presente. Eles podem tentar de novo. E o sacrifício, seu sangue, ele ainda é a chave. Você é a chave. A revelação pesou sobre Ana. Ela não era apenas uma investigadora, era parte intrínseca daquele mistério, um elo vital na corrente de eventos que se desenrolavam. Sua herança, antes uma curiosidade histórica, agora era um fardo, uma responsabilidade.
Ela sentiu uma mistura de medo e uma estranha aceitação. Não havia mais como recuar. Sua vida estava ligada àquele cemitério, àquela história, àquela batalha. Mas como impedimos isso de vez? Ana perguntou, os olhos fixos nos dele, buscando alguma resposta, alguma orientação. O professor estendeu a mão trêmula e segurou a dela, sua pele fria e pegajosa. O diário. Ele tem as respostas finais, o contra-ritual. Mas é perigoso, muito perigoso. E você é a única que pode fazê-lo. A voz dele era um sussurro rouco, quase inaudível em meio aos últimos gemidos do cemitério. Ele tossiu novamente, mais forte desta vez, e uma mancha escura se formou em seus lábios. Seus olhos, antes cheios de sabedoria e urgência, começaram a perder o brilho. O cemitério, ele precisa ser purificado. A verdade precisa ser contada. Ninguém acreditará, até verem as provas. Ana sentiu um nó na garganta. O professor estava se esvaindo. Ela o segurou com mais força, tentando transmitir-lhe sua própria força vital. Não, professor. Aguente. Vamos sair daqui, você vai se recuperar. Ele balançou a cabeça fracamente. Meu tempo está acabando, mas a sua jornada está apenas começando. Ele apertou a mão dela uma última vez, uma força surpreendente para um moribundo. Não confie em ninguém. Eles estão em todos os lugares. Aceita. Ela tem raízes profundas. Com um último suspiro, o professor desabou, sua mão soltando a de Ana. Seus olhos se fixaram no céu noturno, que começava a clarear com os primeiros raios da alvorada, e então se fecharam para sempre. Ana sentiu um vazio profundo, uma dor aguda pela perda de seu mentor, do único que realmente acreditou nela e a apoiou. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto, misturando-se à poeira e ao suor. O cemitério, como sem luto, finalmente aquietou-se. Os tremores cessaram. O barulho diminuiu para um silêncio pesado e opressor. As nuvens começaram a se dissipar, revelando um céu pálido e indiferente. A cidade, que momentos antes parecia alheia ao horror que se desenrolava em seus arredores, agora começava a despertar para a luz do dia, alheia à tragédia que acabara de ocorrer. Ana permaneceu ali, ajoelhada ao lado do corpo sem vida do professor, o diário em suas mãos, agora um fardo pesado e uma fonte de esperança. O cemitério estava um caos, com lápides tombadas, terra revirada e o rastro da destruição deixado pela fúria sobrenatural. Mas a cidade, lá embaixo, começava a se mover, e em breve as pessoas viriam. E quando viessem, veriam o cemitério, veriam as provas. A verdade precisava ser revelada, não apenas para honrar o professor, mas para proteger a si mesma e a todos. O ritual fora interrompido, mas a ameaça persistia, e Ana sabia que tinha um papel crucial a desempenhar. Ela era a última guardiã da verdade, a única que podia desvendar os segredos restantes e impedir que a escuridão engolisse tudo. A jornada estava longe de terminar. Ana sentiu o cheiro da grama úmida e da terra molhada misturado ao odor metálico de sangue e a algo mais antigo, algo que emanava das profundezas daquele solo profanado. Levantou-se cambaleante, o diário do professor apertado contra o peito como um escudo. A dor da perda era lancinante, mas uma nova determinação acendeu em seus olhos. O professor havia sacrificado sua vida para que a verdade viesse à tona, e Ana não permitiria que seu sacrifício fosse em vão. A cidade precisava saber. O mundo precisava saber. Os primeiros raios de sol pintavam o horizonte em tons de laranja e roxo, iluminando a devastação do cemitério. Lápides jaziam estilhaçadas, covas abertas revelavam a escuridão do subsolo e árvores antigas tinham sido arrancadas pela raiz. Parecia que o inferno havia se manifestado ali.
E Ana havia sido a única testemunha de seu despertar e seu silêncio subsequente. Ela sabia que a explicação oficial seria um terremoto, uma tempestade violenta, mas as evidências de algo mais sinistro estavam por toda parte para quem quisesse ver. Com o diário e as provas que havia coletado, fotos, anotações, pequenos artefatos, Ana iniciou sua cruzada. A princípio, o ceticismo foi avassalador. Os jornais locais se recusavam a publicar seu artigo, taxando-a de histérica ou em luto. A polícia, ao investigar o cemitério, atribuiu os danos a fenômenos naturais e a morte do professor a um ataque cardíaco. Os moradores, assustados com a magnitude da destruição, preferiam a versão conveniente que lhes era apresentada. Ninguém queria acreditar em seitas, rituais macabros ou em um cemitério que era um portal. Mas Ana não desistiu. Ela usou suas habilidades de jornalista, sua teimosia inabalável e a verdade nua e crua que ardia em suas mãos. Ela procurou fontes fora da cidade, enviou suas provas para blogs investigativos, para pequenos canais de YouTube que se arriscavam a tocar em temas controversos, para historiadores e especialistas em ocultismo que o professor havia mencionado. Lentamente, a história começou a ganhar tração. As fotos do cemitério devastado, os símbolos antigos que ela havia decifrado do diário, os testemunhos dos moradores mais velhos que Ana havia gravado em segredo, tudo começou a circular pela internet. O diário do professor, com suas anotações meticulosas sobre a seita, os rituais e a linhagem da família desaparecida, sua linhagem, se tornou a peça central. A cada nova revelação, mais pessoas se convenciam de que havia algo mais por trás daquela história. O ponto de virada veio quando um historiador renomado, intrigado pela consistência das evidências, decidiu investigar. Ele confirmou a existência da seita, as lendas locais e a estranha correlação entre eventos trágicos e o cemitério ao longo dos séculos. A cidade, antes cética, começou a se agitar. Os moradores, que antes a ignoravam, agora a procuravam, sussurrando suas próprias histórias, revelando medos antigos que haviam sido suprimidos por gerações. A pressão pública cresceu, forçando as autoridades a reabrir o caso. As investigações mais aprofundadas no cemitério revelaram estruturas subterrâneas, passagens secretas e vestígios de rituais que desafiavam qualquer explicação racional. A seita, antes um boato, foi desmascarada. Seus membros, muitos deles figuras respeitadas da cidade, foram expostos e, um a um, foram presos ou desapareceram na escuridão de onde vieram. O amigo de Ana, o líder da seita, foi um dos primeiros a ser caçado. Ele tentou fugir, mas a rede que Ana havia tecida com a verdade o encurralou. Seu destino final foi incerto. Alguns dizem que foi preso, outros que conseguiu escapar para se esconder nas sombras, mas seu poder e sua influência sobre a seita foram quebrados. O legado de sua traição, porém, permaneceu como uma cicatriz na memória de Ana e da cidade. O cemitério, antes um lugar de medo e segredos, tornou-se um local de respeito. Não mais abandonado, mas guardado. Não mais temido, mas compreendido. A cidade ergueu um memorial em honra às vítimas da seita e ao professor, o homem que havia sacrificado sua vida pela verdade. Ana, que antes buscava apenas uma história, encontrou um propósito. Ela havia desmantelado uma organização centenária, revelado segredos obscuros e, no processo, salvou a si mesma e a muitos outros. Seu ceticismo havia sido substituído por uma profunda compreensão de que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que a ciência ou a lógica podem explicar. As histórias impossíveis que ela antes descartava, agora eram a base de sua nova missão. Ela se tornou uma defensora daquelas verdades ocultas, uma voz para os que não tinham voz, uma guardiã contra as sombras que espreitavam nas fronteiras da realidade.
Ana sentou-se em um banco de pedra, observando o cemitério banhado pela luz do crepúsculo. As lápides, antes ameaçadoras, agora contavam histórias de vidas e mortes, de sacrifícios e resiliência. O diário do professor estava em suas mãos, suas páginas desgastadas, mas ainda cheias de sabedoria e avisos. Ela sabia que a luta contra a escuridão era eterna, que novos perigos surgiriam e que a seita, embora desmantelada, poderia um dia tentar se reerguer. Mas Ana estava pronta. Ela não era mais a jornalista cética em busca de um furo. Ela era a guardiã da verdade, a protetora contra o oculto. Sua jornada estava apenas começando, e olhando para o cemitério, que agora parecia um antigo amigo, ela sentiu um sussurro no vento, uma nova pista, um novo perigo se formando no horizonte. Havia mais segredos a serem descobertos, mais verdades a serem reveladas, e Ana estaria lá para contá-las. A cidade acreditou, o mundo acreditou. Ninguém mais duvidaria das provas do cemitério.